O evangelho de hoje, evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, estamos ainda no capítulo 3 do evangelista João, o capítulo do diálogo com Nicodemos. E esse trecho que nós lemos agora faz todo um resumo do capítulo todo. Sobretudo, fala do testemunho que Jesus dá às coisas do alto, do amor do Pai pelo Filho, que esse Pai tudo entrega nas mãos do Filho. E também fala do julgamento de cada um por sua própria atitude diante do Filho. Então, por isso que fala, por exemplo, lá no final do texto de hoje, sobre a ira de Deus. Essa história da ira de Deus está em sintonia com o modo de pensar bíblico de que Deus não pode aprovar nenhuma situação de injustiça e de pecado, sobretudo quando se trata da rejeição do Filho. Então, a palavra quer nos incentivar a acolher a mensagem de salvação, a acolher a palavra de Jesus, a como ele viver no testemunho, testemunhando. Então, nesse sentido, temos que buscar ter uma conduta que dê testemunho, porque às vezes nós temos a tendência de fazer o contrário, amar o pecado e condenar o pecador. Mas Deus é ao contrário. Deus rejeita o pecado e ama o pecador. Então, nós estamos nesse caminhar. E nesse tempo, o tempo que Deus nos concede, nós temos então a oportunidade para refazermos as nossas escolhas e, sobretudo, acertarmos aquilo que antes estávamos praticando de modo errado. É o tempo da misericórdia, é o tempo de Deus. O tempo da Páscoa também é esse tempo de voltar, de viver na luz de Deus, de voltar para essa luz e permanecer sob essa luz. Então, as escolhas que valem não são as de ontem, mas as que fazemos hoje. Então, ontem nós entregamos na misericórdia de Deus e hoje devemos buscar viver de maneira nova. E é para isso então que Deus nos dá o seu Espírito. Para os seus filhos, ele dá o Espírito sem medida. Então é essa graça que nós devemos buscar, a graça do Espírito, para viver melhor o tempo que temos, o dia de hoje. Vamos então à nossa oração. Senhor, nós pedimos o teu Espírito para vivermos conforme a tua palavra, para no mundo dar testemunho de ti, dar testemunho da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.